fazer alguma coisa que ficasse salva pra depois quem precisar assistir. Gente, obrigada pelas mensagens. Eu não tô bem, mas não é, tipo, diretamente só por causa desse assunto. É porque eu tô passando por muitos problemas. E eu vou tentar contar a minha história, que eu queria que a minha história fosse ouvida. Eu quero ser ouvida, eu quero dar um fechamento pra isso, pra mim, pra eu ficar bem. Porque durante esses 3 anos que se passaram, eu penso muito no que aconteceu. E às vezes eu me pego numa frustração de que a vida é injusta e de que as pessoas que são ruins continuam se dando bem e as pessoas boas muitas vezes se dão mal, sabe? E depois dessa semana que eu vi o que aconteceu, da treta da Ismael e tudo mais, eu senti uma motivação de que há justiça e de que as pessoas realmente pagam pelo que plantam. E isso me deu uma motivação, ainda mais nesse ano que tá sendo bem difícil. Eu tô passando por uma doença autoimune, que logo quando eu trabalhava com essa pessoa, eu comecei a ter os sintomas, mas eu não sabia o que era. E hoje eu sou diagnosticada com artrite reumatoide, eu sou considerada PCD, eu tenho carteirinha de deficiente, eu fiquei sem conseguir me mexer desde abril, por causa disso eu parei de mexer com o Instagram tudo, porque mexeu muito com a minha autoestima também, porque a medicação que eu tomo, corticoide, ela incha bastante, meu rosto inchou, então eu fiquei com um problema de autoimagem, então comecei a criar fobia social, não querer ver pessoas, comecei a ter ansiedade, se saísse na rua entrava em crise de pânico e tudo mais. Mas vamos lá ao que interessa. Em 2019, eu sou aqui de São Bernardo, de São Paulo, e eu não sou da área de marketing, na área de digital influencer, eu não sou na área de nada disso. Pra mim sempre foi tudo novidade, nunca acompanhei ao certo o que acontece e tudo mais, mas eu segui essa pessoa, vi os vídeos porque me sentia conectada, né, tudo mais. E nesse ano de 2019 eu tava passando por um momento difícil, porque eu sou formada numa área e eu nunca consegui emprego nessa área, porque é muito difícil, eu sempre tive o nome sujo, então muitas empresas não contratavam, tudo mais. E eu tive uma tentativa de suicídio em 2019, em fevereiro, eu fiquei na UTI durante uma semana, quase que eu morri mesmo. E quando eu saí de lá, foi tipo como se eu tivesse renascido. E eu acabei vendo que eu tinha outros caminhos para seguir sem ser na minha área, que é na área de exatas. E aí ela postou no Instagram dela que ela queria contratar pessoas para trabalhar com criação de conteúdo. E eu preenchi essa ficha que ela colocou no Google e ela me chamou para entrevista, que foi numa cafeteria. E aí eu fui nessa entrevista, né? Eu converso bem, não nesse momento, né, que eu tô toda com ansiedade e tudo mais, mas eu converso bem, tudo mais, tratei de igual para igual, porque eu falei até pra Ismael isso, que pra mim ninguém é superior a ninguém, e eu acho que isso cativou ela, e ela quis me contratar e contratou mais uma outra pessoa, nós entramos em 2 lá. E os e-mails que ela me mandou foi pra trabalhar de segunda a sexta, com horário para entrar, horário para sair. Eu não preciso ficar falando isso, porque todo mundo que acompanha sabia que eu trabalhava no apartamento dessa pessoa. E eu chegava lá, eu trabalhava o dia inteiro, eu não podia mandar ninguém no meu lugar para trabalhar, eu respondia a ela como minha chefe, tanto que eu tenho várias mensagens dela se tratando como minha chefe e tudo mais. Essa é uma das causas que eu processei, porque ela fez eu abrir o MEI, que é o microempreendedor, e eu nunca entendi disso daí, porque foi meu primeiro emprego registrado, né, tipo, até então eu trabalhava como autônoma, então eu não entendia dessas coisas, eu fui lá e abri o meu MEI, só que na audiência, a pessoa que representou ela falou que eu tinha uma empresa e que eu mandava pessoas trabalharem no meu lugar da minha casa, o que é um absurdo, sabe? E eu fiquei mal representada por um advogado que não quis me representar bem, porque eu consegui justiça gratuita, e essa pessoa, quase que eu falo o nome, ela
contratou 2 advogadas, ela quis gastar dinheiro pra não me dar dinheiro, entendeu? Porque ela é tão pobre que ela quis tirar dinheiro meu ainda, porque ela alegou pra juíza que nesse período eu ainda tenho o MEI aberto, que eu tenho, porque eu não consegui fechar meu MEI, porque eu estou devendo esses anos todos, e eu não consegui pagar, então eu não consigo fechar meu MEI, eu estou devendo pro governo. Então ela alegou que como meu MEI tá aberto, eu estava trabalhando, então que eu tinha que pagar as custas da advogada dela, e que eu não merecia justiça gratuita, mas nesse ponto eu consegui, agora eu sou registrada na carteira, e não ganhei muito pouco. Mas, além disso, o que me afetou não foi só a causa trabalhista, né? O que me afetou demais foi que nesses 6 meses que eu fiquei com essa pessoa, eu fui muito torturada psicologicamente e a pessoa sabia desde o começo que eu tava passando por um período ruim, que eu tinha acabado de tentar um suicídio. Eu falava que eu tinha ansiedade, que eu tinha problemas emocionais. Ela ficava o dia inteiro me cobrando o trabalho, só que o trabalho é assim, no que ela me escreveu, eu era para criar conteúdos. O que que eu ia fazer? Eu ia testar produto, criar um roteiro e ela ia lá e gravava. Aí eu lavava os pincéis dela também e fazia isso, editava vídeos pro outro canal. Só que no final, eu não fazia só isso. Eu ficava lá o dia inteiro, mas eu tinha que ficar atrás de cachorro, pegar cocô de cachorro. Se chegasse uma moça, uma diarista, eu tinha que mostrar pra diarista o apartamento inteiro, onde tava todos os equipamentos para ela utilizar. O namorado dela que não fala português, eu tinha que ajudar ele com a alimentação, o que ele precisava comer. Às vezes eu pedia coisa no iFood e eu tentava pedir de lugares que eu achava que iam ser boa comida, que são lugares caros, porque eu tinha medo, né? Tipo, eu não conheço. E um dia, sem querer, eu pedi de uma rotisserie, que eu nem sabia o que que era. E aí a massa vem congelada, e quando a massa chegou congelada, nossa, foi um absurdo, porque a Priscila é burra, a Priscila não sabe pedir as coisas. E aí ela teve que ligar o forno, que é uma coisa assim, tipo, absurda, e precisou cozinhar. E eu tinha que ir em correio, buscar caixa, todo dia eu tinha que descer o dia inteiro para buscar recebido, buscar iFood, que chegava o dia inteiro, não só dela, mas da outra pessoa que morava com ela também. E no fim eu só recebia carcada todos os dias porque eu não fazia meu trabalho direito. Mas como que você entrega tanta coisa no dia, tendo que fazer 1001 atividades, sendo que você nem tá nessa atividade, sabe? Eu era babá, eu era empregada, eu era secretária, eu era tudo. Só que eu tentei continuar, eu ficava assim, não, Priscila, essa coisa da sua cabeça, você tá sendo exagerada, mas eu li ontem todas as mensagens que eu tenho, os prints, e eu chorei, porque é um gatilho pra mim, lembrar tudo que eu passei, ver aquelas mensagens, eu falei, como que eu aguentei 6 meses ouvindo isso todos os dias, dando o meu melhor, sabe? E teve um dia que eu tinha, além de tudo isso, eu tinha que ir em alguns eventos, né? Esses eventos eram fora do horário de trabalho. E ela falava que pagaria o Uber, né? Ela pagou só no começo, depois ela reclamou falando que era muito caro pra onde eu morava, que ela não ia pagar mais. Então teve vários eventos que eu fui, que eu tive que tirar do meu bolso. Na época, o meu pai tava com câncer e ele tava trabalhando de Uber com um puta tumor na perna. E ele me levou até São Paulo, a gente economizando a gasolina para conseguir chegar no lugar e eu consegui fazer toda a apuração do lugar para ela. E teve uma vez que ela me mandou mensagem no WhatsApp falando assim, ó, amanhã vai ter o evento da Benefit em tal lugar, você vai? Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí da minha casa, como era de manhã, aí eu peguei o Uber direto para esse lugar e falei, depois eu vou direto pro trabalho. Só que quando eu cheguei lá, não era o dia era no dia seguinte. E ela viu, porque como eu usei o Uber dela, acho que aparece registrado. Então, quando eu cheguei lá, ela pegou e me mandou mensagem assim, Priscila, você está demitida e se você não sabe o porquê, saberá logo em breve, com a arrogância que ela tem. E aí, na hora, eu comecei a tremer, eu entrei em pânico, aí eu voltei pro Uber, o Uber ficou desesperado. Aí ele falou, o que eu faço, moço? Eu falei, me leva pro hospital. Aí ele foi tentando me acalmar, me levou para um hospital em São Caetano. Chegando lá, eu nem passei pela recepção para abrir ficha, eu já fui direto para medicação, me deram diazepam. Aí eu dormi, porque o diazepam me apagou. Eu acordei 1 da tarde sem saber nem quem eu era.
E pedi pros meus pais, falei, pai, mãe, eu tô aqui em São Caetano, por favor, vem me buscar, eu tô lesada, eu não consigo sair daqui. E a pessoa que trabalhava comigo foi mandar mensagem perguntando se eu tava bem, né? Porque ela ficou sabendo o que aconteceu. E eu mandei foto. Eu tava desse jeito aqui, que nem eu tô agora, só que eu tava maquiada. Então eu tava com o rosto todo escorrendo. E aí, sabe o que aconteceu? Ela mandou a foto pra pessoa que era minha chefe, essa blogueira. Essa blogueira fez uma figurinha e mandou pro grupo com todo mundo que trabalha com ela me zoando. Essa figurinha mandava pra todo mundo. Tudo o que acontecia era a figurinha, era eu. E não foi só essa figurinha que criaram. Várias falas que eu tentava falar com ela, porque era muito difícil se comunicar com ela. Tudo ela é prepotente. E aí eu ficava assim, calma, vai dar tudo certo. É só conversar que a gente se entende. Aí ela printava isso, fazia figurinha e mandava pra todo mundo zoando. Então era bullying, era pressão psicológica. E teve até uma vez que ela mandou uma mensagem, porque quando foi chegando no final do ano, eu comecei a passar muito mal. Porque uma das doenças que eu tenho chama insuficiência adrenal. É uma condição rara, que eu não produzo cortisol. E essa falta de cortisol, ela me dá ânsia, me dá tontura e minha pressão fica oscilando. E eu não sabia na época. Então eu tomava Dramin, porque o Dramin me ajuda, só que o Dramin me dopa também. E aí eu ficava muito mal. E aí ela mandava mensagem assim, Priscila, você está dopada? Você está trabalhando dopada? Mas ela pode fazer vídeo mostrando que ela tá com ansiedade, que ela tá mal. E todo mundo tem que estar lá. Só que empatia com os outros não tem. E isso foi indo. Fora outras coisas que eu acho que eu não vou lembrar, porque eu tô muito, muito ansiosa e nervosa nesse momento. Mas é só pra ter um geral. Eu acabei saindo, porque eu não aguentei. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, meu psicológico não dá mais. Eu falei, eu vou acabar morrendo. Aí minha mãe falou, vem embora pra casa. E assim, ela ganha muita coisa todo mês. E todo mês ela falava pra mim, pra menina que trabalhava junto com ela, assim, ó, essa daqui eu não quero, esses itens vocês dividem entre vocês e levem embora. E o resto ela dava pra outras pessoas, tanto que se você falar, tudo ela fala pra todo mundo, nossa, eu sou uma pessoa muito generosa, eu ajudo todo mundo. Ela acha que dar esses recebidos dela é uma generosidade imensa, entendeu? Ela tá fazendo um bem maravilhoso. E nesse último mês que eu fiquei, eu acho que ela ficou irritada por eu ter saído e ela não ter dado a palavra final de tipo, ó, eu tô te demitindo, não te quero mais. Porque ela tava no final, ela nem olhava na minha cara. Eu chegava na casa dela, nesse dia mesmo, ela foi pro shopping. Porque a moça que trabalhava com ela disse que ela não queria olhar na minha cara. Então ela foi pro shopping. Saiu da casa dela e foi pro shopping. E começou a me mandar mensagens me criticando sobre o meu trabalho. E aí eu não aguentei e fui embora. Aí ela, a primeira coisa que ela fez foi me mandar mensagens. Onde tá esses itens aqui? E no final, depois de 2 meses, eu acho, eu recebi uma carta do cartório, autenticada, escrito assim, que eu subtraí itens de maquiagem e eu tinha 1 mês pra devolver. Claramente, você me roubou. E depois desse 1 mês, se eu não devolvesse, ela ia entrar com a justiça. E foi a partir daí que eu resolvi entrar com o processo. Só que, infelizmente, eu sou pobre, não tinha condição e fui mal representada judicialmente. Consegui só a causa trabalhista. E mal consegui, né? Porque ganhei muito pouco. E, no geral, é isso. Eu não quero hate, não quero dos dois lados, não quero nada. Eu só acho que tem coisas que precisam ser esclarecidas. Eu acho que chega de esconder isso. Eu fiquei com muito medo durante esses anos todos, sendo que eu sou a vítima. Eu não tenho que ter medo. E eu esperei o processo acabar. E mesmo assim eu tentei seguir minha vida. Eu fiquei muito tempo pensando em fazer um vídeo. Nunca consegui ter coragem. Com medo, né? E no fim, por conta da doença, eu também acabei ficando no meu mundo, porque eu praticamente convivo em hospital agora. Eu tô esperando um tratamento do SUS, que era pra eu ter começado mês passado, só que como é o SUS, ficou sem médico, me marcaram pro mês que vem. Eu espero que dê tudo certo pra começar logo esse tratamento. E é isso, eu estou dando fechamento pra esse caso. Eu quero me libertar.
Isso foi um período que aconteceu comigo, foi uma experiência que eu vou levar. E eu quero só que continuar minha vida e tirar esse peso, sabe? Porque isso é um peso que eu levei durante muito tempo. E eu acho que chegou a hora, agora mais do que nunca, depois de todas essas falas, né, que foram absurdas, né? Eu acho assim que eu entendo, não diminuo a dor do outro. Eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é ter depressão, só que eu também passando por tudo isso e até pior, nunca falei que pobreza é uma coisa que faz as pessoas felizes. E nunca tive esse tipo de fala menosprezando os outros, sabe? Eu acho que a pessoa tem muito o que aprender. Eu espero que ela cresça, eu espero que ela aprenda. Nesses 3 anos eu nunca recebi um pedido de desculpa. Nunca. Provavelmente agora eu vou ter, né? Porque é só assim pra pedir desculpa, né? Quando a água bate na bunda, né? E eu espero isso de verdade.